Olá! No capítulo 1 do Anti-Düring, Engels faz algumas considerações a respeito da importância dos teóricos do período iluminista para a constituição do pensamento moderno. Inclusive, observa que é a partir do iluminismo que se desdobram condições para que nasçam as primeiras teorias socialistas e comunistas modernas. Engels não se limita a colocar a importância do pensamento iluminista, faz também a sua crítica, observando que aquela forma de pensamento, na realidade, estava voltada para a realização dos interesses da burguesia emergente, quer tenha isso sido feito de uma maneira consciente ou inconscientemente. Para compreendermos um pouco, não com Engels, mas sim com outro autor, o sentido do iluminismo, vamos utilizar hoje um texto de Irving Zeitlin, que está no livro Ideologia e Teoria Sociológica. Zeitlin, num livro bastante interessante, no qual analisa elementos do pensamento de Montesquieu, Rousseau, assim como outros autores como Saint-Simon, Comte, Weber, Mannheim, vai abrir esta publicação, ou o seu livro, com uma discussão a respeito do iluminismo e seus fundamentos filosóficos. Qual é a reflexão apresentada por Zeitlin nesse livro? Ele dirá que os homens do iluminismo aderiram firmemente à convicção de que a mente, portanto, a consciência, pode apreender o universo e subordiná-lo às necessidades humanas. Portanto, os homens do iluminismo valorizaram a razão, ou seja, o pensamento lógico, a capacidade do pensamento apreender a realidade. Neste sentido, dirá Zeitlin, a razão se converteu no Deus para estes filósofos, e eles se inspiraram principalmente nos avanços científicos dos séculos precedentes. Ou seja, os teóricos do iluminismo, eles não extraíram as novas ideias do nada. Eles têm atrás de si uma série de outros teóricos que foram fornecendo elementos para que tornaram possível um salto qualitativo no plano da reflexão. Neste sentido, tais avanços os levaram, a esses teóricos do período iluminista, tais avanços os levaram a uma nova concepção do universo baseada na aplicabilidade universal das leis naturais. Utilizando os conceitos e as técnicas das ciências físicas, empreenderam a tarefa de criar um mundo novo baseado na razão e a verdade. Isto significa que os avanços conseguidos em outras áreas do conhecimento, sobretudo naqueles da física e da química, acabaram fornecendo elementos para que estes autores também começassem a problematizar o que é a realidade, o mundo dos homens. Observa, no entanto, Zeitlin, que esta verdade não é a verdade religiosa, tal como até então preponderava. Não se tratava da verdade baseada na revelação, na tradição ou na autoridade eterna. Sim, aquela verdade cujos pilares seriam estabelecidos pela razão e a observação. Ou seja, através da reflexão e da observação da realidade, estabeleceram caminhos para compreender
ou para melhor se compreender o que era a sociedade, o que eram as relações sociais entre os homens e quais as vinculações dos seres sociais com o restante da natureza. Continua Zeitlin. Se a ciência havia revelado a ação das leis naturais no mundo físico, quiçá podiam descobrir-se também leis similares no mundo social e cultural. Assim, os filósofos do iluminismo investigaram todos os aspectos da vida social, estudaram e analisaram as instituições políticas, religiosas, sociais e morais, submetendo-as a uma crítica desde o ponto de vista da razão, ou seja, da reflexão, e não mais da crença, tal como então preponderava. Com isto, descobriram que os valores e as instituições tradicionais, ou que eram consideradas como eternas, tinham a sua dimensão de irracionais. Irracionais no sentido de serem consideradas instituições eternas, instituições que existiriam daquele modo para toda a eternidade, para todo o sempre. Os teóricos do iluminismo eram contrários a esta posição da eternidade. Para eles, na medida em que a razão atuava, a razão ia descobrindo que nada há de eterno no mundo. Neste sentido, continua Zeitlin, estes teóricos reconheceram que estas instituições elas eram contrárias à natureza do homem e, portanto, inibiam seu crescimento e seu desenvolvimento. Impedia aos homens de realizar suas potencialidades verdadeiramente humanas. Afinal, se os homens estavam condenados a viver com estas instituições para todo o sempre, não havia nada que eles pudessem fazer para mudar a sua realidade. No entanto, se estas instituições não eram eternas, se os valores morais não eram eternos, se tudo aquilo que era considerado como perene estava em transformação, isto significa que os homens não eram seres passivos no mundo, eles eram também seres ativos no mundo e poderiam se tornar seres ativos no mundo. Daí, dirá Zeitlin, estes teóricos fizeram uma guerra constante ao irracional, e a crítica se converteu em sua arma mais importante. Combateram o que consideravam a superstição, o fanatismo ou a intolerância. Lutaram contra a censura, exigiram liberdade de pensamento. Atacaram os privilégios das classes feudais e suas restrições sobre a classe industrial e comercial. E aqui Zeitlin está apontando como é que esta forma de pensamento ela se amarrou com os interesses da burguesia emergente. Neste sentido, também, esses teóricos depositaram a fé não mais na religião, e sim na razão e na ciência. E isto possibilitou o impulso que os levou a ser humanitários otimistas. Por outras palavras, na medida em que a razão ela vem para a frente da cena, na medida em que a razão é tomada como referência, estes teóricos começam a problematizar de uma maneira mais consequente o que são os homens, o que são as necessidades humanas. E isto, em relação ao pensamento medieval, era um grande avanço. E o fizeram isto de tal modo que suas construções intelectuais se ergueram sobre os conhecimentos colocados pelos pensadores do século XVII. Descartes, Spinoza,
Leibniz, Bacon, Hobbes e Locke. Significa que estes teóricos do iluminismo deram um passo adiante, mas deram um passo adiante porque, atrás de si, puderam contar também com grandes filósofos que colocaram as suas questões dentro do tempo histórico no qual viviam. Ao fazerem isso, não se descartou a filosofia como forma de pensamento, e sim se procurou atrelar ou estabelecer a ligação da filosofia, do pensamento filosófico, com as demais esferas da realidade. A filosofia converteu-se na atividade mediante a qual era possível descobrir a forma fundamental de todos os fenômenos naturais e espirituais. Observa ainda Zeitlin que o iluminismo não se contenta ou não se contentou com tratar em forma exclusiva, verdades axiomáticas. O iluminismo não se contentou com tratar a realidade como se esta realidade fosse dois polos antagônicos, ou é isto ou é aquilo, ou então estamos diante de verdades eternas, ou então tal fato elimina o outro fato. Eles procuraram descobrir a unidade que existe no mundo, e não leis eternas que possam existir no mundo. O iluminismo não é só reflexivo, diz Zeitlin, nem se contenta com tratar em forma exclusiva verdades axiomáticas. O iluminismo atribui ao pensamento uma função criadora e crítica, o poder e a tarefa de modelar a própria vida. A filosofia, para os iluministas, não era uma mera questão de pensamento abstrato, mas sim adquiriu a função prática de criticar as instituições existentes para demonstrar que elas eram irracionais e inaturais, ou seja, elas não poderiam ser tratadas como manifestações eternas no interior do mundo. O iluminismo exigiu a substituição destas instituições que eram tratadas como eternas e, portanto, não sujeitas a transformações. O iluminismo exigiu a substituição destas instituições e de toda a ordem anterior, que era a ordem feudal, por uma nova, mais razoável, natural e, por fim, necessária, que era a sociedade burguesa emergente. Lembrando que, da perspectiva histórica, a sociedade burguesa ela representa um avanço em relação à sociedade feudal. É por isso que Marx dirá, juntamente com Engels, no manifesto do Partido Comunista, que a burguesia desempenhou na história um papel essencialmente revolucionário, uma vez que ela retirou o mundo daquele atraso no qual estava confinado dentro do modo de produção feudal. Para os iluministas, portanto, a realização da nova ordem é a demonstração de sua verdade, ou seja, a sociedade burguesa é aquela que permitia um salto qualitativo na leitura dos iluministas em direção a uma verdadeira liberdade dos homens. Engels fará a crítica, observando que esta liberdade revelou-se como sendo apenas a liberdade burguesa. De qualquer maneira, em relação ao modo de pensar feudal, o iluminismo representava um avanço. O pensamento do iluminismo tem, pois, diz Zeitlin, tanto um aspecto negativo e crítico, como um aspecto positivo. O que lhe dá uma qualidade nova e original não é tanto a peculiaridade de suas doutrinas e teoremas, mas sim o processo de criticar, duvidar e demolir, assim como de construir. A importância do pensamento iluminista ou as fissuras que ele coloca em relação às formas de pensar anteriores
pode ser verificada quando se observa a resistência dos autores positivistas em relação ao pensamento iluminista, uma vez que estes iluministas eram vistos pelos positivistas como negativistas, eram vistos como teóricos que só queriam destruir a ordem existente, enquanto que para o positivista é sempre um perigo tentar destruir a ordem existente, uma vez que, ao se fazer isso, a sociedade pode entrar em um estado de harmonia. Numa segunda parte deste texto introdutório, Zeitlin procura detectar qual é o espírito do iluminismo. Dirá ele: todos os aspectos da vida e a obra do homem estavam sujeitos a exame crítico para os teóricos do iluminismo. Isto fazia com que estes teóricos não temessem a autocrítica, ou seja, repensar as ideias que estavam estabelecidas, ou até mesmo repensar as reflexões que haviam elaborado em um determinado momento. Daí, dirá Zeitlin, a autocrítica, a compreensão de sua própria atividade, da sociedade e da época em que atuaram, constituíam uma função essencial do pensamento iluminista. Mediante o conhecimento, a compreensão e a identificação das forças e tendências principais de seu tempo, os homens do iluminismo podiam determinar a direção dessas forças e controlar suas consequências. Portanto, compreender a realidade é, ao mesmo tempo, abrir possibilidades de intervenção dentro da realidade. A razão e a ciência permitiriam ao homem alcançar graus cada vez maiores de liberdade e, por fim, um crescente nível de perfeição. Óbvio que não existe sociedade perfeita e nem realidade perfeita. Como dirá Marx em um texto sobre o jornalismo, a perfeição é a supremacia da imperfeição, porque aquilo que é perfeito não evolui mais e, consequentemente, se torna imperfeito, uma vez que não acompanha o próprio movimento da realidade. O progresso intelectual, ideia que impregna todo o pensamento desta época, devia servir constantemente para promover o progresso geral do homem. Observa-se, pois, que, na perspectiva dos iluministas, está colocada a libertação das formas de servidão. É lógico que a forma de servidão que estava em pauta era aquela dada pelas relações feudais. E estas formas de servidão não foram superadas. Pelo contrário, elas se constituíram com uma nova configuração, que é aquela que posteriormente se materializa nas relações entre burguesia e proletariado, entre capital e trabalho. Diferentemente dos pensadores do século XVII, diz Zeitlin, para quem a explicação devia partir da dedução estrita e sistemática, os filósofos construíram seu ideal de explicação e compreensão segundo o modelo das ciências naturais daquele período. Não se inspiravam em Descartes, mas sim, principalmente, em Isaac Newton, cujo método não era a dedução pura, e sim a análise. Newton, dirá Zeitlin, estava interessado nos fatos, nos dados da experiência. Seus princípios e o objetivo de suas investigações repousavam, sobretudo, na experiência e a observação. Em poucas palavras, tinha uma base empírica. O pensamento de Newton tinha uma base empírica. O fundamento de suas indagações, dele, Newton, era a suposição de que, no mundo material, regem a ordem
e a lei universais. Os fatos não são uma mistura caótica e fortuita de elementos separados. Portanto, existe uma certa ordem, uma certa estrutura naquilo que antes se via como sendo algo caótico. Pelo contrário, os fatos parecem incorporar-se a certas pautas e apresentar formas, regularidades e relações definidas. A ordem é imanente ao universo, ou seja, existe uma estrutura interna no universo. O universo não é caótico. Newton descobre, mediante a observação e acumulação de dados, estabelece, mediante a observação e acumulação de dados, diversos avanços no campo da ciência. E é nesta perspectiva que procurarão atuar os filósofos do iluminismo. Buscavam estudar os próprios fenômenos para conhecer suas formas e conexões imanentes, ou seja, conexões internas. E fazer isto era um requisito para o progresso intelectual, para o avanço da reflexão. Zeichen observa ainda que o novo e original no pensamento do iluminismo é a adoção do método metodológico da física de Newton. O método científico chegou a ser uma ferramenta indispensável, tornou-se uma ferramenta indispensável para o estudo de todos os fenômenos. E este estudo deveria ser norteado pela razão, pela reflexão, pela consciência. A razão, neste sentido, já não era a soma total das ideias inatas anteriores a toda a experiência e reveladoras da essência absoluta das coisas. Pelo contrário, a razão passa a ser, para os iluministas, a força intelectual original que descobre, que guia o descobrimento e a determinação da verdade. Lembrando que a verdade da qual se trata aqui não é a verdade eterna, e sim a verdade da realidade em determinado momento, ou seja, o que uma determinada realidade, o que uma determinada instituição, o que um determinado complexo social é em determinado momento. Lembrando sempre que estes teóricos, eles estão tentando pensar a realidade na sua processualidade. Nesse sentido, a razão não se inclina nem diante do meramente fático, os simples dados da experiência, nem diante das evidências da revelação religiosa, da tradição ou da autoridade. A razão, junto com a observação, é um meio para o logro da verdade, ou seja, conhecer a realidade tal como a realidade é. Observa ainda Zeitlin que os autores deste período, os iluministas, tinham sobre a questão da verdade um determinado ponto de vista. Não serviria somente para brindar conhecimento e informações, mas conhecer a verdade, ou seja, conhecer a realidade tal como a realidade era, estava voltada também e, em especial, para atuar no sentido de mudar o modo tradicional de pensar, mudar a realidade. Zeitlin conclui esta introdução observando que o iluminismo é o ponto de partida mais lógico para quem está interessado nas origens da teoria sociológica. A razão, diz ele, e aqui vamos pegar uma longa passagem final de Zeitlin neste capítulo do livro ao qual nos referimos. A razão, por si só, não nos proporciona um conhecimento da realidade. Tampouco pode lograr-se isto através do uso exclusivo da observação e
e da experimentação. O conhecimento da realidade natural ou social depende da unidade da razão e a observação no método científico. Os pensadores do iluminismo estavam tão interessados na sociedade e na história, como também na natureza. As consideravam como uma unidade indissolúvel. Ao estudar a natureza, inclusive a natureza do homem, Marx vai romper com esta ideia de que existe uma natureza do homem, mas os iluministas se mantêm presos ainda a esta ideia. Ao estudar a natureza, inclusive a natureza do homem, se pode conhecer não só o que é, mas também o que é possível se fazer dentro da realidade. De igual modo, estudando a sociedade e a história, se pode conhecer não só o funcionamento da ordem fática existente, ou seja, dos fatos existentes, da realidade existente, mas também suas possibilidades intrínsecas, ou seja, conhecer a realidade para detectar os caminhos, as possibilidades que se abrem para transformar a realidade. Estes pensadores eram negativos no sentido de que negavam a ordem feudal. Estes pensadores eram negativos enquanto mantinham sempre uma atitude crítica frente à ordem existente, que era a ordem feudal, o qual, segundo opinavam, afogava as potencialidades do homem e não permitia que lhes fosse possível emergirem enquanto seres distintos. Estes teóricos, finalizará Zeitman, estudavam cientificamente a ordem fática existente para aprender a transcendê-la, ou seja, ir para além daquela realidade que estava constituída, que estava estruturada. Estas premissas foram aceitas, modificadas ou rechaçadas durante o desenvolvimento posterior do pensamento sociológico. Assim, boa parte da sociologia ocidental se desenvolveu como uma reação ao iluminismo. Não apenas como uma reação ao iluminismo, mas também se apropriando daquilo que era o núcleo racional do iluminismo. São estas as considerações que Zeitman faz neste capítulo da parte 1, intitulado Iluminismo. O Iluminismo, seus fundamentos e o espírito do Iluminismo. Essas reflexões estão num livro de Zeitman, em espanhol, intitulado Ideologia e Teoria Sociológica, publicado pela editora Amororto Editores. Espero que esta discussão tenha sido útil. Encaminhem as considerações positivas ou negativas, sugestões para gravações futuras, assinem nosso canal e continuemos aqui no nosso trabalho em defesa da sociologia. Até uma próxima.